Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de lógica formal. Bem, hoje a gente vai continuar a nossa semântica formal, né? A gente vai entrar em tabelas de verdade, mas antes vamos fazer um pequeno apanhado, né, do que a gente fez nas outras aulas. Então, a gente discutiu nas outras aulas, né, que uma semântica formal vai ser dada, né, pelos valores de verdade, ou seja, se uma fórmula é verdadeira ou falsa, e a gente precisa de um significado, de uma semântica dos operadores lógicos, que são a tabela de verdade. Claro, para mais detalhes, vocês têm que assistir as outras aulas, né? Foi bastante complexa a última aula, e isso vai dar um pouquinho de dor de cabeça para vocês. A semântica formal é uma das partes que os alunos mais reclamam, né, de dificuldade. Então, não se esqueça, né? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu vou tentar responder, né? É claro. Então, vamos lá, né? Então, a gente parou. ah, na semântica formal, né, a gente parou nos operadores lógicos, né? Então, o que a gente estava discutindo, né, que a gente ia atribuir significado aos operadores em termos de extensão, e a extensão aqui são os valores de verdade, ou seja, o fato de algo pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, as fórmulas atômicas e moleculares vão ter que ser montadas uma a uma, né? E a gente então vai ter que dar um significado para os operadores. E esse significado, né, ou essa semântica, é o que a gente chama de tabela verdade ou tabelas de verdade, que é como um operador funciona, né? Lembrem, isso é análogo às operações matemáticas, né? Então, a adição, a soma, né, ela associa dois números a um terceiro, por exemplo, e o que aqui a gente vai fazer associações, né, de valores de verdade. Então vamos começar pelo operador da negação, né? Então a gente tem 5 operadores básicos, né, os 5 conectivos básicos, né? Então a gente vai começar com a negação e a tabela de verdade associada à negação. Ou seja, quais são as combinações de verdadeiro e falso que a gente consegue fazer com uma negação, né? Ou seja, o que ela está associando ao quê, né? Como que ocorre a associação de valores de verdade através da negação. Então, suponha, né, que o seguinte enunciado, Pedro é músico, né, representado por A, né, essa letra sentencial, é verdadeiro. Então, repara, Pedro é músico é um enunciado atômico, né, uma sentença atômica. Então, a gente só está olhando para a sentença como um todo, né, por enquanto. Então, ela é verdadeira, né? Então, qual que seria o valor de verdade da negação de A? Então, se A é verdade, a negação vai ser o quê, né? Bom, isso me parece bastante simples, né? Acho que todo mundo consegue inferir que se A é verdadeiro, então não A, que é a negativa dela, é falsa, né? O mesmo ocorre vice-versa, né? Se a negação for verdadeira, então a afirmação vai ser falsa. Então, a negação é um dos operadores, dos conectivos lógicos mais simples, né? Ou seja, ele funciona da maneira mais simples e ele também é um dos mais intuitivos, apesar de ser de grande relevância. Se você tem uma negação, ocorrendo essa negação muda o valor de verdade, né? Então, se a gente diz que A é verdadeiro, então não A, ou negação A é falso e vice-versa, né? Negação A for verdadeira, então A será falso. Então, a negação ela pode ser colocada numa tabela de verdade simples, né? Então, essa é uma propriedade muito interessante da negação. Se a gente interpreta uma fórmula atômica, né, como verdadeira, alfa, né? Então, sempre quando tiver esse azinho, aqui isso é alfa, né? Então, deixa eu ver se consigo riscar aqui para vocês. Né? Ou melhor dizendo, pegar um apontador laser aqui, ó. Isso daqui é alfa, né? Como verdadeiro, então não alfa será falso. Lembre-se que alfa e não alfa, ou as letras gregas que eu usar, que eu estiver usando aqui, ela é uma metalinguagem para a nossa metalinguagem, ou uma metalinguagem para a nossa metalinguagem. Então, qualquer fórmula alfa for verdadeira, então a negação dessa qualquer fórmula vai ser falsa. Então, o mesmo vale se a gente inverte os valores de verdade. Então, a gente pode resumir a propriedade da negação na tabela abaixo, né? Então, alfa é verdade quando ela é verdadeira, não alfa vai ser falso. E quando ela for falsa, a não alfa vai ser verdadeira. E isso é bastante simples, né? Bastante interessante. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, que acho que é mais fácil, né? A gente consegue enxergar a, a propriedade, né, da negação como se a afirmação é verdadeira e a negação é falsa.
E se a afirmação é falsa, a negação é verdadeira. E lembrem-se que isso tem a ver com o binarismo, né, e a bivalência, né? Só dois valores de verdade e um valor por interpretação. Então, nessa linha aqui, a interpretação verdadeira da afirmação torna a negação falsa, e nessa linha aqui, a interpretação falsa torna a interpretação verdadeira. E reparem, acabou, tá? Não tem mais interpretações possíveis, né? Só essas interpretações aqui são possíveis, né? Que eu estou escrevendo com o meu dedo, está tudo um pouco torto, mas não se liguem nisso, né? Se liguem no fato de que cada linha que a gente vai ter, e a gente pode chamar essa aqui de linha 1 e essa daqui de linha 2, né? Então, cada linha que a gente vai ter é uma interpretação de mundo, ou seja, como o mundo deveria ser organizado. Então, não importa a fórmula que esteja aqui, né? Quando ela for verdadeira, a negação dela vai ser falsa. E é claro, na segunda interpretação, não importando a fórmula que esteja em alfa, né? Se ela é falsa, obviamente a negação vai ser verdadeira. Então a negação funciona de um modo bastante simples, né? Até não é um bicho de sete cabeças o funcionamento dela. A gente vai ter operadores que são mais difíceis, tá? Porque eles são mais contraintuitivos. Então, se eu estou em alfa dizendo que eu estou sentado e é verdade, então eu não estou sentado é falso. Se eu estou dizendo não estou sentado é falso, então eu estou sentado é falso, então eu não estou sentado é verdadeiro. Simples assim, né? Não é uma coisa muito difícil. Beleza. Então, a gente tem que reparar que somente essas relações são possíveis, né? Então, se uma fórmula atômica é verdadeira, ou se uma fórmula molecular é verdadeira, então a negação é falsa, né? Então, se eu tenho uma fórmula atômica com uma afirmação simples, né, como P é verdadeira, então não P, que já é uma fórmula molecular, é falsa, né? E se a fórmula molecular da negação é verdadeira, então a fórmula atômica é falsa, né? Então, com isso a gente consegue calcular o valor de verdade de outras fórmulas mais complexas. Então, por exemplo, supondo, de novo, né, que A é verdade, qual seria o valor de verdade de negação, negação A, né? Ou não, não A? Bem, se a gente sabe que A é verdade, qual que seria, então, o valor de verdade de não, não A? Negação, negação A. Então, parem para pensar um segundinho sobre isso. Podem pausar o vídeo aí para pensar. Então, bem, se A é verdade, né? Se A é verdadeiro, então isso quer dizer, né, que não A é falso, né? Então, disso se segue, né, que a negação de não há, que é não, não há, será verdade também. Concorda? Né? Se eu digo, né, que eu estou sentado é verdadeiro, né, qual é o valor de verdade da expressão não é verdade que eu não estou sentado? É verdade também. Então, se eu tenho A como verdadeiro e a negação como falso, então a dupla negação será verdadeira também, já que a dupla negação é a negação da negação. Professor, fiquei confuso. Mas é simples. Se você tem um valor de verdade atribuído a uma afirmativa, a negação dela vai inverter o valor de verdade. E a negação dessa negação vai inverter de novo o valor de verdade. Então, A é verdadeiro, inverte em não há, então para falso, e não há é a negação de não há, né? Então inverte de novo para verdadeiro. É simples assim. A tabela de verdade da negação ela é bastante mais intuitiva. Agora vem a conjunção. Então eu quero que vocês pensem na conjunção. Lembre a conjunção representada pela palavra e, né? Mas não só a e, a gente já viu isso em outras aulas, né? Se você não viu, então assista às outras aulas do curso, né? Principalmente as aulas de sintaxe, para que vocês reconheçam o operador. Então, quando a gente afirma uma conjunção do tipo alfa e beta, né, ou alfa conjunção beta, onde alfa e beta são qualquer fórmulas, tá? Então, a gente está pretendendo dizer que as duas fórmulas atômicas, né, alfa e beta, elas são verdadeiras. Né? Se eu digo assim, estou sentado e estou descansado, parece que a expressão toda, né, só vai ser verdadeira se eu de fato estiver sentado e estiver descansado. Então, os dois lados seriam verdade, por assim dizer, né? Então, se os dois lados são verdade, parece que ela inteira é verdade, né? Então, a expressão estou sentado e estou descansado só é verdadeira se os dois lados do e forem verdadeiros, né? Ou seja, se a frase estou sentado é verdadeira e se a frase estou descansado é verdadeira.
Então, parece que a conjunção funciona como verdade, né? Ela toda, ela é verdadeira, se os dois lados forem verdade. Vocês concordam com isso, né? Então, peguem outro exemplo, né? Se sou brasileiro e sou humano, né? Isso parece que é só a verdade, né? Do fato de eu ser brasileiro e do fato de eu ser humano, não apenas um dos dois, né? Então, se eu fosse humano, mas fosse norte-americano, por exemplo, né? Pareceria, né, que essa expressão aqui inteira iria ser falsa, né? Essa expressão inteira iria ser falsa. Porque quando a gente faz uma conjunção, parece que a gente está falando que os dois lados é verdadeira para a conjunção ser verdadeira. Então, a gente pode colocar isso numa tabela de verdade, fazendo um cálculo a partir da ideia que a gente está afirmando as duas fórmulas atômicas, uma de cada lado, né? E, portanto, a conjunção, né, a fórmula molecular só pode ser verdadeira se as duas conjuntas são verdadeiras. Quer dizer, aqui eu estou colocando em fórmulas atômicas, tá, pessoal? Mas pode ser fórmulas moleculares do lado da conjunção, né? É só para simplificar, né? Só para a gente pensar de modo mais simples, né? Mas eu posso ter expressões enormes em cada conjunta. Mas a regra ainda vale. O que isso quer dizer? Que uma conjunção só é verdadeira se as duas conjuntas forem verdadeiras, né? Não importando o tamanho dessa conjunta, né? O quão complexa ela é, o quão simples ela é. Então pode ter só duas letras sentenciais em cada conjunta, isso representa duas fórmulas duas fórmulas atômicas, mas pode ter duas fórmulas moleculares enormes também, né? E repare por que essa interpretação? Essa interpretação uma interpretação mais intuitiva, né, do que significa usar uma conjunção. Porque o que a gente está falando agora, né, em termos de tabela de verdade, é que a conjunção funciona de um jeito funciona de um jeito que a gente parece utilizar no dia a dia, né, ou seja, que parece ser intuitivo. E isso ajuda a gente, então, a entender como uma conjunção funciona. Ah, professor, mas por que a gente tem que encarar a nível intuitivo? Porque eu não quero entrar em questões metodológicas, desculpem, essa é a, a grande desculpa, tá? Porque é muito mais difícil a gente ter uma discussão sobre qual é a interpretação correta de um operador ou de um conectivo lógico. A conjunção até que não dá muito problema, né? Então, aqui dá mais problema a implicação, como a gente vai ver. Mas se a gente levar a nível intuitivo, a gente já vai entender, né? Então, a nível intuitivo, quando a gente afirma, né, uma conjunção, ou quando a gente fala algo sobre uma conjunção, a gente parece aqui na linha 1, ó, que só quando as fórmulas, cada conjunta for verdadeira, então ela é verdadeira nessa interpretação e verdadeira nessa interpretação, é que a conjunção toda vai ser verdadeira. O resto vai ser falso, né? Então, quando uma conjunta for verdadeira e a outra falsa, a conjunção inteira vai ser falsa. Tá vendo? Quando a primeira conjunta for falsa e a segunda for verdadeira, né, então a conjunção inteira vai ser falsa. E quando as duas conjuntas forem falsas, na quarta linha, né, então ela de novo vai ser inteiramente falsa. Então, novamente, aqui a gente tem todas as combinações possíveis, né, de realidade, ou seja, de atribuição de valor de verdade para a conjunção. Não tem mais nenhuma possibilidade, né? Então todas as combinações foram feitas: verdade com falsidade, falsidade com verdade e falsidade com falsidade. Então vocês reparam que a tabela de verdade da conjunção ela aumentou em comparação com a tabela de verdade da negação, né? Já que a negação, né, ela só tem uma fórmula, né? Que é a afirmativa, né? A negação, a molecular, que é a negativa, é a segunda. Aqui não, aqui a gente tem duas fórmulas, né? Lembrem, letras sentenciais sozinhas são fórmulas, ou aqui qualquer fórmula, né? Pode ser uma fórmula molecular. Elas estão unidas, né, por um operador binário. Então, cada uma delas tem valor de verdade, ou seja, cada lado da conjunta vai ter um valor de verdade, né? Então, o que o operador está fazendo é associando valores de verdade para ter um terceiro, assim como a adição faz. Só que esse operador ele funciona conforme essa tabela aqui. Então, sempre quando vocês verem uma conjunção que tem duas verdades, né, ou seja, uma verdade em cada conjunto, então ela inteira vai ser verdadeira. Caso contrário, ela sempre vai ser falsa. Tá? Então, essa é uma tabela de verdade bastante simples de lembrar. Tudo bem?
Então repare, né, que a tabela cresceu porque as possibilidades de combinação de valores de verdade são maiores, né? A conjunção é um operador que une duas, né? Então fórmulas atômicas ou fórmulas moleculares. Então ele é um operador binário, tá? Então na linha 1 ambas são verdadeiras, na 2 a primeira conjunta é verdadeira, a segunda é falsa, na 3 a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, e na quarta ambas são falsas, né? Isso exaure todas as possibilidades ou todas as combinações possíveis, respeitando o princípio da bivalência, ou seja, sem atribuição de dois valores de verdade para uma mesma conjunta em cada linha, né? Então, simplesmente fiz aí todas as combinações possíveis. Eu ia ler aqui um pouco do texto com vocês, né, do professor Mortari, mas eu acredito que isso vai ser bastante chato para vocês, tá? Então, vamos para a disjunção. Né? Então, como eu disse em aulas passadas, né, há duas formas de a gente interpretar uma disjunção. Então, isso quer dizer que o operador da disjunção tem duas funções de verdade, ou elas são duas disjunções com características diferentes. Né? Então, uma das funções é chamada de disjunção inclusiva e o outro de disjunção exclusiva. Então, vamos lembrar a diferença. Então, a disjunção inclusiva primeiro. Né? Então, primeiro aqui, ó, disjunção inclusiva. Né? Uma ou outra das disjuntas pode ser verdadeiras e ambas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, um exemplo disso é caso eu compre uma bicicleta. Né? Esse é um exemplo tão antigo quanto andar para trás, já que meu professor de lógica da graduação me ensinou esse exemplo e eu nunca mais esqueci. A gente está falando do ano 2006, o que me faz sentir um tanto quanto velho. Né? Então, é claro que ambas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Eu posso casar, né, ou comprar uma bicicleta. Então, eu casei e comprei uma bicicleta e está tudo bem. A disjunção parece ser verdadeira quando ambas são verdadeiras. E também ela parece ser verdadeira quando uma delas é falsa. Né? Quando uma delas é falsa. Então, a disjunção exclusiva, né, por outro lado, né, uma ou outra das disjuntas pode ser verdadeira, mas nunca ambas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, um exemplo, né, aqui de disjunção exclusiva. Em uma eleição, né, a prefeito com dois candidatos, José e João, ou José será o futuro prefeito, ou João será o futuro prefeito. Então, somente uma dessas duas disjuntas poderá ser verdadeira, né? Dado que é impossível um município no Brasil ter dois prefeitos, né? Então, ou bem outro será prefeito, né? Dois prefeitos ao mesmo tempo. Então, não dá para ser ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença. Então, no CPC, a gente geralmente, casos assim, a não ser que alguém enuncie que está usando uma disjunção exclusiva, geralmente a gente usa como paradigma, né? Ou seja, como via de regra, a disjunção inclusiva, né? E a disjunção inclusiva possui a tabela de verdade que se segue, né? Então, dado uma disjunção qualquer, né, que tem a adjunta alfa e a adjunta beta, que pode ser uma fórmula qualquer, quando alfa é verdadeiro e beta é verdadeiro, então a disjunção inteira é verdadeira, né? Então, vocês sempre têm que pensar na fórmula inteira, né? Isso que a gente quer, no final das contas, saber, né? O valor de verdade da fórmula. Quando uma disjunta é verdadeira e outra disjunta é falsa, a segunda disjunta é falsa, ela é verdadeira também, né? Porque, ou caso eu compre uma bicicleta, né? Eu casei, mas não comprei uma bicicleta, então, verdade, né? Eu estou falando de ou isso ou aquilo. Né? Na terceira linha, né, que é a terceira organização de monto, a primeira disjunta é falsa e a segunda disjunta é verdadeira, o que torna a disjunção inteira verdadeira. E então a disjunção só vai ser falsa quando as duas disjuntas forem falsas, né? Então tá aqui, ou caso eu compre uma bicicleta, não casei, não comprei uma bicicleta, então a expressão ou caso eu compre uma bicicleta é falsa. Então só na quarta linha, né, é que a disjunção é falsa. Só na quarta linha. Então, na conjunção, só a primeira linha era verdadeira, na disjunção, só a quarta linha é falsa. Seria bastante interessante, né, se vocês pudessem anotar essas tabelas de verdade em um papel em separado, né, para que vocês tenham ela em mente, até vocês introjetarem isso, né, para concurseiros de plantão. É muito bom ter a tabela de verdade em mente, né, para fazer algumas das questões de concurso. Se tudo der certo, aí eu gravo alguma resolução de concursos aí, né, mas para quem quiser
um canal que faça isso, né? Um canal pequeno, está começando, é o canal Doutora Lógica, né? DRA.lógica, né? De uma excelente lógica formada também pela Federal Santa Catarina, doutora. Ela faz algumas resoluções de pensamento de raciocínio lógico de concursos, tá? Então, recomendo que vocês assistam o canal dela. Beleza, então na disjunção que a gente tem que marcar que só a última linha é falsa, né? Então isso quer dizer que só quando as duas disjuntas são falsas, a disjunção como um todo ficará falsa. E aqui, por uma questão de curiosidade, né? Vou mostrar para vocês a tabela de verdade da disjunção exclusiva, tá? Ou exclusivista, que é a menos utilizada, ou quase nunca utilizada, né? Então o que muda nela é essa linha aqui, ó. Na disjunção exclusiva, né? Quando as duas disjuntas são verdadeiras, né? Então a disjunção como um todo é falsa. Geralmente tem um símbolo diferente, tá? Para disjunção exclusiva. Às vezes se usa esse V aqui maiúsculo, parece um V maiúsculo, né? Às vezes se usa um V com esse risco embaixo, né? Que eu acabei de fazer. Mas isso varia, tá? Mas geralmente nos livros de lógica, em quem está falando, a gente geralmente deixa claro para que a gente está usando um símbolo. O resto da tabela ela é igual à tabela da disjunção inclusiva, como vocês podem perceber. Então ela é igual. Então essa tabela tem duas linhas falsas, né? Ou seja, dois casos que a disjunção fica falsa. Primeira linha e última linha. No caso, onde as duas são falsas também, as duas disjuntas. Tudo bem? Então, para fins da nossa aula aqui, do nosso trabalho, a gente sempre vai usar a inclusivista, sempre essa e nunca essa, tá? Ou quando for utilizar essa, eu aviso, beleza? Agora vem a morte, a coisa mais estranha que tem na lógica clássica, a meu ver, tá? A meu ver, pelo menos. A implicação ou condicional. Então, eu já disse que esse é um operador bastante complicado, e em algum dos vídeos eu coloquei aí até um texto sobre a história da condicional, né, a história da implicação. E tem vários problemas com implicação, né, se vocês quiserem procurar na bibliografia, vocês podem procurar por problemas da implicação material, tá bom? Só que aqui eu vou tentar vender o peixe que os lógicos vendem para a gente usar, tá? A implicação. Eu não vou discutir os problemas da implicação material. Então, o operador da condicional ou da implicação, né, possui uma semântica bastante contraintuitiva, né? Ou seja, associações de valor de verdade bastante estranhas. Então, a gente vai começar por aquilo que não causa muita estranheza. Então, parece ser intuitivo, né, que se a antecedente de uma implicação for verdadeira e a consequente for falsa, então toda implicação for falsa. Então, numa implicação qualquer, né, alfa implica beta, se alfa é verdade e beta é falso, então a implicação inteira é falsa. Né? Então, a implicação inteira é falsa. Isso parece ser mais contraintuitivo, porque se você tomar um exemplo, a gente vai ver isso, né? Se neva, então faz frio, né? Então parece plausível que o antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. Então toda implicação é falsa, né? E novamente, chamando a atenção, tá? A relação inferencial aqui da implicação não é uma relação causa e efeito, tá? Por mais que pareça com conteúdo, né? Que isso é uma relação causa e efeito. Então essa é antecedente, né? Se neva. E essa daqui é a consequente, então faz frio. Então parece ser essa daqui é verdadeira e essa daqui é falsa, né? Então o conjunto inteiro parece ser falso, ou seja, a expressão inteira parece que é falsa, né? Nevou, mas não fez frio. Então parece que se neva, então faz frio, é falso. Essa é a parte mais intuitiva, tá? Quer dizer, para algumas pessoas, até essa parte não é intuitiva. O resto é tudo esquisito, é uma maluquice, né? Por exemplo, né? Se eu falo assim para vocês, se animais bípedes são voadores, então humanos são macacos. Então, ambos esses enunciados são falsos, né? Animais bípedes nem sempre são voadores, alguns são, né? E humanos são macacos é falso simplesmente porque a gente não participa da mesma espécie. Então, separadamente, elas são falsas, né? Cada uma antecedente e a consequente é falsa. Então, o que a gente diria, né? Que a implicação inteira é falsa? O ponto aqui é que não.
a implicação inteira vai ser verdadeira, mesmo um antecedente é consequente falso. Porque lembre-se, né? Se pudesse ser verdade que animais bípedes são voadores, e que se pudesse ser verdade que humanos são macacos, então a implicação inteira seria verdadeira. A mesma esquisitice vai ocorrer se o antecedente for falsa e a consequente for verdadeira. Ou seja, a implicação toda é verdadeira. Então, repare no exemplo, né? Se animais voam, então pássaros voam. Obviamente, se mamíferos voam, né? Então pássaros voam. Então, obviamente que mamíferos voam é falso, né? E a consequente é verdadeira, porque pássaros, em geral, voam. Então, segundo os lógicos, né, toda implicação é verdadeira. Mas por que acontece essas doideiras, né? Por que diabos essa esquisitice está ocorrendo? O que está acontecendo com o nosso sistema de lógica, que estava vindo intuitivo e agora parece que está mais estranho? Aqui é uma escolha, tá, pessoal? E é uma escolha baseada em certos princípios, e um desses princípios é tornar a coisa, a implicação, né, captando mais elementos do jeito que a gente usa a implicação no dia a dia. Então, o caminho escolhido pela lógica clássica foi dar uma interpretação simples para o operador, principalmente porque nessa interpretação as coisas funcionam melhor no nível da matemática, que a gente não vai entrar nessa discussão, né? Além disso, né, a gente tem vários jeitos de usar a condicional. Então, isso quer dizer que a gente tem vários tipos de condicionais, né, na nossa linguagem natural. E às vezes essas condicionais são de naturezas distintas, né? Então, eu já falei aqui, algumas são contrafactuais, né, ou seja, afirmam coisas contra os fatos, né? Se a gente pensasse, né, e se fosse diferente, né? Então, o que resultaria, né? Se o Brasil fosse colonizado por espanhóis, então a gente falaria espanhol, né? Isso é contrafactual, né? Outras são hipotéticas simples, né? Então, se fizermos A, então será que alfa, então será que beta ocorreria? Né? Então, se eu sair mais cedo de casa, será que eu chego mais cedo no trabalho? E outras são condicionais comuns, né? Se acabarmos os exercícios, então sairemos mais cedo da aula, por exemplo. Isso é uma condicional comum, né? Que a gente usa no dia a dia. Então, para dar um jeito de captar todos esses tipos de condicionais, né? A gente foi propondo semânticas diferentes. E, por um lado, essas semânticas diferentes, elas nos levaram a lógicas diferentes, tá? A outros sistemas lógicos, né? Então, para manter o sistema de lógica clássico, né, captando várias coisas, a gente escolheu por essa interpretação, né? Há uma briga novamente filosófica aí de saber se essa é a melhor interpretação da implicação, tá bom? Há uma literatura extensa sobre isso, eu não estou por dentro de todos os detalhes, mas a gente salvou, por assim dizer, né, essa interpretação, porque ela parece funcionar melhor a nível matemático, né? Então ela funciona melhor quando a gente for usar para fazer os nossos cálculos, né? Então, para os nossos propósitos, a gente vai encarar a implicação clássica da maneira que se segue, né? Então, vai ser assim, ó. Se está nevando, então você está fazendo frio, né? Então, N implica F ali, eu estou traduzindo, né? Então parece que a condicional toda, N implica F, né? Traduzindo, se está nevando, então está fazendo frio, né? É verdadeira, né? Apenas diríamos que ela é falsa se houver uma condição onde, né? Está nevando e não está fazendo frio. Então, é assim que a gente vai interpretar. Então, a única forma da condicional inteira for ser falsa, tá? É pensando o seguinte: se N é V, né? Ou seja, se está nevando é V, parece que a implicação inteira só vai ser falsa se tiver um caso onde está nevando e não está fazendo frio. Então aqui vai ser F. Beleza? Então, mesmo que não esteja nevando e nem fazendo frio, parece ser verdade, né? Que se neva, então faz frio. Por isso que duas falsidades podem dar numa verdade. Além disso, né, parece ser verdade que mesmo que não esteja nevando, pode ser o caso que está fazendo frio. Claro, para quem mora em regiões frias que não neva, sabe disso, né? E também parece ser o caso de quando está nevando, vai fazer frio.
né? Então, parece ser o caso, essas três instâncias, então, ela seria verdadeira. Então, sempre lembre-se, né? Quando a gente está fazendo lógica, a gente não está estabelecendo nenhuma relação de causa e efeito, novamente, né? Apenas uma relação lógica entre os enunciados atômicos mediados por certos conectivos, ou os enunciados moleculares mediados por certos conectivos, né? Então é como se a gente estivesse só preocupado aqui com as relações que os operadores estão fazendo, assim como os operadores da matemática fazem. Então, daquela interpretação resulta essa seguinte tabela de verdade aqui. Opa, aqui era para ser beta, tá, pessoal? Vou colocar um beta aqui. Tá errado. Eita. Então aqui é um beta. Ixi, feio pra caramba meu beta. Mas assim, temos o antecedente alfa e a consequente beta, agora corrigido, né? Então, na nossa interpretação, quando os dois lados forem verdade, a antecedente e a consequente, ela vai ser verdadeira. Quando a antecedente for verdadeira e a consequente for falsa, então ela vai ser falsa. Enquanto o antecedente for falsa e a consequente verdadeira, então a implicação toda vai ser verdadeira. E quando for falsa e falso, antecedente e consequente, então ela vai ser verdadeira. Então reparem que o único caso onde uma condicional é falsa é quando a gente tem antecedente e consequente dispostas dessa maneira, antecedente verdadeira e consequente falsa, né? E então a implicação como um todo vai ser falsa, né? A implicação como um todo vai ser falsa. Beleza? Eu sei que a implicação é um pouco complicado, tá? Tem bastante questão de metalógica aqui, de filosofia, bastante relevante e bastante interessante, diga-se de passagem, né? Desse processo inferencial, né? Ou seja, desse processo de associação de valores de verdade, né? Que a implicação está mediando aí, está fazendo. Mas essa aqui é a interpretação clássica, né? Então a gente ficou com essa interpretação até segundo comando, é essa que a gente vai utilizar. Por fim, mas não menos importante, a bicondicional, né? Bem, se a implicação tem seus problemas semânticos, né? A biimplicação, que grosso modo é a união de duas implicações, vai apresentar problemas parecidos. Então a gente tem que reparar que uma biimplicação é alfa biimplica beta, né? Tá aqui em negrito para vocês, né? E isso é equivalente ao mesmo que, equivalente, tá? O mesmo que é muito, muito pesado. Que alfa implica beta e conjunção, né? Beta implica alfa, né? Agora, se a gente tentar aplicar a tabela de verdade da conjunção e da implicação ao operador da bicondicional, a gente vai conseguir extrair uma tabela de verdade dela. Por isso que muitas vezes há pessoas que alegam, né, que a bicondicional é um operador derivado de outros operadores, né? Ele não é um operador básico. Saber o que é um operador básico, tá, pessoal? É uma discussão em lógica, tá? Porque, dado alguns operadores, você consegue definir os outros operadores, mas isso não vem ao caso. Mas tem essa curiosidade da biimplicação que dá para a gente ver, né? Que ela é uma conjunção de duas implicações, né? Ou seja, cada conjunta, né, dessa conjunção é uma implicação, invertendo antecedente e consequente, né? Vocês podem ver, né? Alfa implica beta, depois beta implica alfa. E a gente pode montar uma tabela de verdade para, então, descobrir qual é a tabela de verdade resultante de alfa bi implica beta. E olha só que interessante, né? Então vamos lá, vamos por partes. Vamos fazer a tabela de verdade da biimplicação, né? Então, se alfa bi implica beta é equivalente, né? Agora corretamente, alfa implica beta, conjunção com beta implica alfa, né? E a tabela da condicional é essa daqui, lembrem-se, só a segunda linha, né, é falsa, e da conjunção, só a primeira linha é verdadeira. Então, como ficaria bicondicional, né? Eu não sei se vocês querem tentar, e se vocês quiserem tentar chegar na tabela de verdade da bicondicional, sozinhos fiquem à vontade, tá? Pausem o vídeo e fiquem à vontade. Mas ficaria uma coisa assim, olha, eu decompus essa fórmula aqui nas suas partes menores. Então, lembre-se, o operador principal, ou seja, a natureza dessa fórmula é conjunção, né? Então, essa daqui é uma fórmula da conjunção. Então, eu quebrei as disjuntas e coloquei a primeira disjunta aqui, tá vendo? Essa implicação. E coloquei a segunda disjunta segunda conjunta aqui,
Então, a primeira conjunta está ali do lado. Então, essa é a primeira conjunta, né? Essa é a primeira, essa daqui é a segunda. E depois, eu fui lá e olhei as partes menores ainda, né? Que é alfa e beta. Então, eu coloquei alfa e beta aqui. Tá vendo? Alfa e beta. Numa distribuição comum de valores de verdade, tá? Aqui é uma dica que eu deveria ter dado mais cedo. Vocês podem sempre fazer assim, olha. Distribuam dois valores de verdade igual e depois dois valores de verdade igual, tá vendo? V e V, F e F. E depois, na segunda fórmula, né, que é a mais básica aqui, você vai fazer VF, VF. Por quê? Porque isso dá todas as combinações possíveis. Beleza. Todas as combinações possíveis estão dadas, né? Verdade com verdade, de alfa e beta. Verdade com falsidade, né? Falsidade com verdade. E, é claro, falsidade com falsidade. Agora, se vocês lembrarem da tabela de verdade da implicação, só a segunda linha é falsa, né? Então, eu vou olhar aqui, ó. A alfa é verdadeiro, bem, e beta é falso. Então, isso vai gerar uma falsidade. O resto é verdade, né? Então, como a gente viu na tabela da implicação. Então, verdade com verdade, interpretando a implicação, ela associa a verdade. Né? Então, a falsidade com a verdade, ela associa para uma verdade. Tá aqui também. Né? E falsidade com falsidade, ela associa uma verdade. Agora, vamos fazer o mesmo com alfa implica beta. Só que agora é diferente, tá? A leitura é daqui para lá. Ó. A gente vai ler de beta para alfa, né? Porque é beta que é antecedente. Então, a beta implica alfa, né? Então, a relação dos números é diferente. Então, a leitura da tabela agora tem que ser ao contrário. Só que não muda muita coisa, né? Então vamos ver aqui, ó. Verdade com verdade dá outra verdade, né? A gente já viu isso. Falsidade com verdade também dá verdade, né? E verdade com falsidade dá falsidade. Esse é o único caso que dá falsidade, como a gente viu, antecedente verdadeiro e consequente falso. E é claro, falsidade com falsidade dá verdade. Beleza? Então, a gente conseguiu determinar os valores de verdades associados a essa implicação e os valores de verdade associados a essa implicação, dado todas as valorações possíveis, né? Que são essas quatro aqui. Dado tudo isso. E agora, o que a gente faz? Bem, conhecendo a tabela de verdade da conjunção, a gente sabe que só a primeira linha, ou seja, só quando é duas verdades, dá verdade, né? Então, o que a gente faz? A gente olha para as colunas das conjuntas, né? Então lembre, essa daqui é a coluna da primeira conjunta e essa daqui é a coluna da segunda conjunta. Por quê? Porque a gente já sabe os valores de verdade associados, né, a essa implicação e a essa implicação. Então agora a gente pode fazer uma conta, né, por assim dizer, né, uma associação entre os valores de verdade dessa conjunta com os valores dessa conjunta sendo mediados, então, pela conjunção. Então lembre-se, a tabela de verdade da conjunção diz que dois valores de verdade, a V, né, dão V, ou seja, só quando há duas verdades nós temos uma verdade. Então vamos lá, olha. Então a gente vai olhar essa daqui, essa coluna aqui, né, a coluna da 1 e a coluna da conjunta 2. Então, na coluna conjunta 1, né? Então ela é verdadeira aqui e a conjunta 2 é verdadeira aqui. Bem, a gente está olhando uma conjunção, então verdade com verdade numa conjunção da verdade. Beleza? Bem, aqui a primeira conjunta é falsa e aqui a segunda conjunta é verdadeira. E a gente sabe que uma conjunção só é verdadeira quando ambas as conjuntas são verdadeiras. Então, falso. E agora a terceira linha, né? É verdade a primeira conjunta, mas é falso a segunda conjunta. Então nós temos falso novamente. E, por fim, a gente tem duas verdades de novo. Olha só que legal, né? Tem duas verdades de novo. Então a gente tem uma verdade. Então, se a bicondicional, né, alfa implica, a bi implica beta, é equivalente a essa expressão maior, que é essa conjunção, né, e isso quer dizer que as tabelas de verdade vão ser iguais. Então, a tabela de verdade da bicondicional é assim, valores iguais, né, valores iguais, V e V, dá V e F e F, né, valores iguais, dá verdade, F e F dá V. E valores diferentes em cada lado da bicondicional dá falso. Então, VF dá falso, FV dá falso também. Beleza? E essa daqui é a tabela que a gente conseguiu montar, né, sabendo da tabela da implicação e da conjunção.
Então, uma maneira muito, mas muito simples, né, de entender essa tabela, né, é a seguinte, né, uma bioimplicação, uma relação de equivalência entre alfa é equivalente a beta. Então, a gente precisa ter o mesmo valor de verdade em cada uma dos lados para que ela seja verdadeira. Caso contrário, eles não são equivalentes. Então, a bicondicional é verdadeira enquanto a equivalência estiver garantida, que são as linhas 1 e 4. E falsa quando não há essa equivalência, quando elas não estão garantidas, né? Então, vocês podem olhar a tabela de verdade, que vocês vão ver, né, isso daí. Eu estou atrapalhando aqui a tabela, beleza? Vou me colocar do outro lado, daqui para frente, porque eu estou percebendo que eu estou atrapalhando, né? Então, a equivalência está mantida quando o alfa é verdadeiro e beta é verdadeiro, porque elas são equivalentes, os lados são equivalentes, então ela é verdadeira. Quando a equivalência é quebrada, né, ou seja, um lado tem um valor de verdade diferente do outro, então a bioimplicação inteira é falsa. A bioimplicação inteira é falsa. Beleza? Então, aqui tem um desafio legal, né? Suponha, né, que a gente tem um operador seta para baixo. Estamos criando o operador aí para fins de teste, né, de exercício. Então, que alfa seta para baixo beta, né, onde alfa e beta é qualquer forma. Então, esse operador, né, alfa seta para baixo, representa nem alfa e nem beta. Então, como que seria a tabela básica do operador de nem alfa e nem beta? Tentem pensar sobre isso. Bem, o operador seria assim, né? Verdade, verdade, né? Não é verdade que alfa, não é verdade que beta, né? Então, verdade, verdade dá uma verdade, uma falsidade dá uma falsidade, uma verdade dá uma falsidade com uma falsidade dá uma falsidade. Então, isso seria o operador nem, tá? Como eu cheguei nesse resultado, deixei nos comentários, se vocês quiserem saber, eu faço um vídeo separado, né? Agora eu estou tentando aprender a escrever aqui nesse negócio para resolver exercícios, tá? Então, como eu cheguei? Já deixem nos comentários. Aqui é simples, tá? Eu vou dar a solução, né? Mas eu gostaria de mostrar escrito, tá? Mas eu vou dar a solução mesmo assim, tá bom? Esse é um problema, tá, pessoal? Vocês vão aprender a fazer isso aqui de um jeito muito, muito difícil, tá? Porque eu não consigo escrever, então é bastante difícil para mim também. Vocês reparam que nem alfa nem beta é o mesmo que não alfa e não beta, certo? Nem alfa nem beta. Então, não é verdade que alfa e não é verdade que beta. Sabendo disso, né, a gente pode montar uma tabela de verdade. Então, coloquei alfa, beta, né, não alfa, que é molecular, né, beta, que é molecular, né, e alfa e não beta, que é molecular mais complexa, né? Então, um operador principal é a conjunção novamente, né? Então, para montar a tabela de verdade, a gente sempre coloca as atômicas no começo, tá? Depois vai colocando as moleculares, né? E coloca, em geral, né? Eu recomendo colocar a molecular principal, né? Ou seja, aquela que a gente está tentando definir lá no final, né? Definir os valores de verdade. Então, distribuição simples, distribuição normal de valores de verdade, né? Então, 2Vs e 2Fs, né? Então, olhem aí, depois intercalado, né? VF e VF. Então, a negação inverte os valores de verdade, concorda? Então, isso aqui é verdadeiro, em alfa, né? Então, você tem que olhar a afirmativa, alfa. Então, você olha aí a afirmativa alfa. Eu realmente estou frustrado quando não consigo escrever, tá? E ela é verdadeira na primeira linha, então ela vai ser falsa nessa linha. Se ela é verdadeira na segunda linha, então ela vai ser falsa na segunda linha e não alfa. Se ela é falsa em alfa, então ela vai ser verdadeira e não alfa. E se ela é falsa em alfa, ela vai ser verdadeira em alfa. No beta, a mesma coisa, né? Porque tem uma negação aqui, né, em beta. Né? Tem uma negaçãozinha aqui, olha aí. Então, a gente inverte também. Como a gente fez intercalado, né, em beta, VF, VF, então aqui é só inverter, né? FV, FV, já que a negação inverte o valor de verdade. Bem, agora a gente pode fazer a conjunção. Lembra, a gente tem que olhar para as colunas das conjuntas, né? Então, aqui não alfa é a primeira conjunta, né? E aqui não beta é a segunda conjunta. A segunda conjunta. Então,
lembre-se, na conjunção, a conjunção inteira só é verdadeira, né? Quando cada conjunto é verdadeiro. Então, começamos com falso e falso, a gente tem falso, né? Então, a gente tem que olhar novamente, né, as colunas das conjuntas. Então, aqui é falso. Se aqui é falso e aqui é verdadeiro, então aqui é falso, né? E aqui é verdadeiro e aqui é falso, né? Então, isso é falso. Então, o operador nem, ele só vai ser verdadeiro quando for as duas conjuntas verdade, né? Ou os dois lados do nem forem verdadeiros, né? Então, nem alfa nem beta. E vocês reparem que isso é equivalente, né, à tabela de verdade da conjunção. Então, se eu organizar tudo, resulta naquela tabela de verdade que eu mostrei para vocês, tá? Tá aqui a organizada, tá bom? Aqui organizada. E essas duas tabelas de verdade são equivalentes. Ah, professor, mas uma está aparecendo o V em cima e os Fs embaixo e a outra ao contrário. Não tem problema, né? Porque o que conta aqui, né, é como a gente está organizando isso. É só uma organização. Então, vocês precisam saber das tabelas de verdade da negação, conjunção, disjunção inclusiva, implicação, biimplicação, beleza? Então, negação, conjunção, disjunção, implicação e biimplicação. Vocês têm que saber isso é obrigatório, porque daqui para frente nada vai fazer sentido se vocês não souberem isso, né? Então, a gente pode fazer interpretações proposicionais, né? Baseado naquela tabela. E simplesmente fazer as nossas tabelas de verdade para chegar à validade, né? Então, se a gente toma essas tabelas de verdade como pano de fundo, né, a gente pode estabelecer um primeiro tipo de interpretação, que é a interpretação proposicional ou valoração, né? Então, como a gente sabe, as fórmulas moleculares são formadas por fórmulas atômicas. Então, é sempre aquela coisa, né? A fórmula atômica, nosso menor tijolinho, né? E a gente pode ir com os operadores, né? Assim que a gente bota os operadores, os conectivos, e conectando esses tijolinhos para formar coisas mais complexas, né? Cada vez mais complexas. Então, perdão, pessoal. Então a gente sabe que essas fórmulas são compostas fórmulas moleculares são compostas por fórmulas atômicas. Então a gente pode utilizar os operadores, e uma vez que o valor de verdade de uma fórmula molecular pode ser obtido do valor de verdade de seus componentes, uma valoração só precisa atribuir um valor de verdade a cada uma das fórmulas atômicas de uma determinada linguagem proposicional. E é justamente isso que a gente chama de valoração, né? Uma atribuição de valor de verdade a todas as fórmulas atômicas. Lembrem, a gente está trabalhando com binarismo, né? Então, e bivalência. Então, aqui eu vou fazer um exercício de valoração, tá? Mas antes, vamos definir valoração. Então, lembre-se, esse def que está aqui embaixo, né? Esse def que está aqui embaixo significa definição. Prestem atenção nas definições. Então, uma valoração V, esse Vzinho minúsculo aí, tá? É uma função do conjunto de todas as fórmulas de uma linguagem proposicional no conjunto VF dos valores de verdade. Nossa, professor, o que quer dizer tudo isso, né? Quiser tudo isso, né? Uma coisa muito simples, que a gente faz uma valoração atribuindo valores de verdade arbitrariamente a letras sentenciais, né? Ou seja, a fórmulas atômicas. Tá? Para quê? Para que a gente consiga fazer uma conta de valoração. Ou seja, determinar o valor de verdade de fórmulas moleculares. Tá bom? Bem, eu acho que eu vou parar por aqui também hoje. A aula já está um pouco comprida. A gente volta a discutir valoração na próxima aula. Não se esqueçam, sempre quando tiverem dúvidas no comentário, curtam o vídeo se vocês gostaram. Deixem aí suas críticas também, né, para a gente conseguir melhorar. Esse é o meu primeiro curso gravado na internet. Estou tentando melhorar aqui na infraestrutura, né, mexendo com esses equipamentos que eu não sabia nem mexer até 3 semanas atrás. E vamos tentar melhorar esse negócio, tá bom? Então, fiquem bem, até a próxima aula. A gente se vê dentro em breve. Até mais.